No programa Na Nuvem de hoje, nós estamos com um tema, né, Giba, muito legal e curioso também, curioso, né? Porque a gente está vivendo o pós-pandemia, então tá todo mundo querendo viajar, todo mundo querendo sair fora do Brasil. E a gente vai conversar aqui se morar no exterior é um sonho ou é um pesadelo. Vou estar conversando com convidados super especiais, tu não pode perder, não sai daí, roda a vinheta. No programa de hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre o morar no exterior, porque, gente, a quantidade de brasileiro, né, Ari? Que estão indo morar no exterior. Não, Europa, mais necessariamente Portugal, a quantidade de pessoas que nós conhecemos que estão foi indo para Portugal, Estados Unidos, Canadá. Mas, assim, agora, recentemente, a gente enviou um missionário para onde? Iraque. Para o Iraque. Então, assim, a quantidade de pessoas que estão saindo fora do Brasil por diversos motivos. A gente quer entender um pouquinho, de repente tu tá assistindo, tu diz, nossa, eu queria muito morar no exterior e é um sonho. Então, a gente vai tentar entender do que a gente tem de convidados aqui, conversando se é um sonho, se é um pesadelo. O que a gente tem que cuidar, como que a gente pode se planejar também, né, Giba, para realizar esse sonho. Envolve também. só questão financeira ou envolve questão de chamado, propósito? Porque, nossa, largar a família, vai dizer. Ir para um outro lugar, uma outra cultura. Exatamente. Bom, nós estamos aqui presencialmente com alguns convidados. A gente está aqui com o Charles, que é ali dos Jovens Adultos, líder de célula, homem de Deus. Ei, Charles, seja bem-vindo, meu irmão. É um privilégio estar com vocês aqui, a gente poder tratar de um tema tão recorrente, né? Então, assim, presente na nossa sociedade, jovens, não tem idade específica para ter o interesse de morar fora do país, né? Exatamente. E a Tabita, seja bem-vinda aqui com a gente para falar sobre o morar fora, né? Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. E, gente, de forma online, a gente tem o nosso querido amigo, pastor Marcelo. A honra ter esse pastor conosco aqui. Eu vou até aqui, ó, me ajoelhar e fazer aqui, ó. Graças a Deus, ele aceitou. Pastor Marcelo tá lá em Orlando. Seja muito bem-vindo, pastor, que vai trazer aqui vários aspectos, né, positivos, negativos, até mesmo da sua experiência. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Giba, e todos vocês. Que alegria estarmos juntos nesta hora. E de cara já gostei do que o Charles respondeu. Ele disse, do que ele falou, ele disse, não tem idade para viver esse sonho. Já ganhou 2 pontos comigo, viu, Charles? Então já estou aí bem feliz com você e com todos aí. Espero contribuir de uma forma bem significativa para todos que estão nos assistindo. Obrigado mesmo. Muito bom, gente. A gente quer começar aqui trazendo algumas perguntas e a gente tentando entender também algumas experiências, né? A gente vai começar com o pastor Marcelo. Primeiro, pastor, como é que... quanto tempo tu está em Orlando? Por que Orlando? Ou se tu foi... Para outro lugar antes de Orlando? Tu até tinha me falado, a gente estava conversando, teu filho foi antes, né? Foi estudar, já estava ali, acho que está em Nashville agora. Foi uma questão financeira, foi uma questão de chamado, foi uma questão de propósito. Como é que tua esposa lidou com isso? Acho que o primeiro aspecto é assim, por que Estados Unidos, por que Orlando e qual o motivo principal de ter ido para os Estados Unidos? Muito bom essa pergunta, muito boa. É incrível, porque eu sempre digo assim, você pode desejar alguma coisa ou você pode desejar ardentemente a mesma coisa. E é uma diferença muito grande quando você apenas deseja ou você deseja ardentemente. O meu coração sempre desejou ardentemente ir às nações, depois de convertido, para falar do amor de Jesus, do que ele tinha feito na minha vida. E dentre as muitas nações que nós tivemos a oportunidade e o privilégio de estarmos, os Estados Unidos foi uma delas. E muitos anos seguidos nós viemos aos Estados Unidos. Não imaginávamos o nosso filho estudando aqui, imaginarmos assim de longe, estarmos fazendo o ministério aqui. Nunca foi questão financeira, ganhar a América, conquistar a América, o país das oportunidades, nada disso. Porque nós estávamos bem estabilizados, vivendo uma época muito boa do nosso chamado, do nosso ministério. Mas houve um dia em que, estando aqui, Deus falou claramente comigo
e de uma maneira muito surpreendente eu ouvi a voz de Deus dizendo que Ele iria nos trazer. Em que o Deus falou, e para acontecer há um tempo, há uma distância muito grande, muitas situações que precisam ser resolvidas. E antes disso tudo, então, o nosso filho teve a oportunidade de estar aqui estudando, fazendo a universidade no Tennessee, em Nashville, e 2 anos depois, Deus abriu todas as portas para nos trazer ministerialmente. E estamos aqui há 2 anos e meio pela graça única e favor desse nosso Deus. É isso aí. Muito bom. Charles, se tu fosse hoje, Deus chegasse para ti e dissesse assim, ó, tu vai sair fora do Brasil. Tu teria já um país que tu acha que, nossa, Deus vai me enviar para esse país, porque isso Deus já tem ministrado ao meu coração. Porque eu acredito muito que Deus, Ele vai colocando o querer e depois o realizar, né? Não, sabe? Então, Ele vai colocando aquele desejo dentro de nós. Começa a depois, arder no nosso coração. O querer. Tu já teria isso se, por exemplo, o pastor Marcelo falou, né? E querer para as nações, que sempre tocou, era um desejo ardente dentro do coração dele, mas Deus mostrou especificamente um país. E tu, teria isso já hoje mais claro na tua mente? Em 2020, isso ardeu bastante no meu coração, mas sob um prisma profissional. Eu estava com bastante interesse, com um planejamento bem já elaborado para morar em Boston. E depois ficaria um bom tempo lá, porque é um polo de uma área de atuação específica do direito, porque eu sou advogado e queria atuar especificamente, aprimorar, né, meu cabedal de conhecimento. Mas acabou que eu também tinha interesse de morar no Canadá. É um país onde arde bastante no meu coração. Eu tenho uma admiração em todos os sentidos pelo país, pela nação, as pessoas. E muitos brasileiros migraram para lá. Muita gente que eu conheço e que estão dando muito certo, sabe? Agora, sob o ponto de vista espiritual, é algo que eu deixo a cargo do Senhor. Onde Ele me delegar, eu estarei de prontidão para Ele. Inclusive, em 2020, um dos motivos de eu não ter ido foi justamente Ele não ter dado ok, né? Dado ok, então, referendado. No caso, assim, do teu coração, cara, se tivesse oportunidade, teria ido para Boston. Sim, com certeza. Mas uma questão profissional. Seria mais profissional do que espiritual. E uma das coisas, justamente o espiritual, e hoje o que eu tenho vivido na minha vida espiritual, agora eu tenho entendido por que Ele não permitiu a minha ida. Olha aí, tem coisas a acontecer aqui no Brasil, vamos dizer, ainda antes do senhor. Tu vê como é que são as coisas. Mais ou menos aconteceu isso contigo também, Marcelo? Olha, na verdade, há muito tempo eu deixei o trabalho secular, né? Eu sou professor de educação física e o último trabalho que eu tive foi numa universidade estadual lá em Londrina. Eu era professor temporário e ali eu fiz essa transição para o ministério full-time. O tempo todo. Então, nunca mais voltei os olhos para o profissional. Eu não viria se não fosse pelo ministério. De maneira alguma, eu estaria aqui, senão para servir o Senhor. Não tenho mais esse propósito, esse olhar, né? Vim mesmo porque Deus estabeleceu. E é uma coisa engraçada, viu, Gil? Você vai rir. Porque quando Deus falou que ia nos trazer, eu disse, Senhor, agora, né? Você não quer levar um jovenzinho, não, pai? Você não quer levar outro mais novo? A coisa já andou um pouquinho, o Senhor falava tantas vezes, mas demorou um pouquinho, né, para chegar. E aí Deus disse, não, você vai mesmo, é tu mesmo, então vamos embora. Uau. Eu estava conversando agora há pouco com a Tabita, com o André, que é a esposa, e até tem a Nathalie pequenininha, se morariam fora. Se é um desejo que vocês ou não morariam têm. fora. Agora eu vou jogar assim, ó. Se surgisse hoje um convite, Tabita, ó. Profissionalmente, na tua área, tu é arquiteta, o André também é educador físico, né? A Nathalie não é nada ainda, porque ela só tem 1 ano e meio. Tu deixaria pai, mãe, no caso assim, família, amigos? Olha, eu, sendo o Senhor que me chamasse, eu iria para onde Ele quisesse que eu fosse. Uau. Mas eu jamais iria sem o ok, igual ele falou, né? Sem a confirmação certa de Deus, porque é uma coisa muito séria, né? Você mudar para um lugar totalmente desconhecido, você ser visto como um estrangeiro numa terra onde você, às vezes, não domina a língua, né? Dependendo do país. Então, assim, é um desafio muito grande. Então, eu iria
caso fosse um chamado mesmo específico de Deus para minha vida. Mas tu já tem experiência, tua mãe já foi, Tua né? mãe já morou, né? Já, Fora do minha mãe Brasil. já morou nos Estados Unidos, em Connecticut. E tu já era nascida? Já era na... Como é que foi isso aí? Como é que foi pra ti? Como que foi? Então, nossa, pensando aqui que eu falo, mas então a história real que aconteceu, a minha mãe se divorciou do meu pai e ela fugiu com outro cara para os Estados Unidos. Sim. Então, assim, ela abandonou os filhos. Foi uma situação, assim, totalmente ruim, né? Uma situação que... Uma pessoa que está fugindo do centro da vontade de Deus completamente para a vida dela. Sim. E uma situação que se transformou numa maldição para a vida dela, por causa Sim. das escolhas que ela fez. Então, ela ficou longe dos filhos, ficou longe da família. E tudo que ela imaginava, a vida que ela ia viver nos Estados Unidos, uma vida sofisticada, né, maravilhosa, o sonho, ela não viveu. Foi um pesadelo. Não pra era ela. bem aquele sonho americano, né? E é interessante que a gente até está falando sobre isso, sobre a vontade de Deus e somente a nossa vontade. E a gente pode ver assim, né, que quando a gente está no centro da vontade de Deus, aquilo que Deus nos direciona, não que não vai ter os desafios, né, que o pastor Marcelo vai falar para nós daqui a pouquinho, não é que não vai ter os desafios, mas tu sente paz e tu entende que está no centro da vontade de Deus e isso não te traz, nem tu falou, né, Tabita, maldição nem para ti, nem para as pessoas da tua família. Exato. Então, para ti, eu imagino que também foi difícil nesse momento, né? Ter a mãe fora do Brasil e ter que lidar com isso também num momento tão desafiador, né? Foi, com certeza. Para mim, para a área, a gente estava lá no sul, a gente já mudou, porque a gente veio para Belo Horizonte. Então, já é 1.400 quilômetros. Só que, mas está no mesmo país. Mas, mesmo assim, a gente só vê as famílias 2 vezes no ano, no máximo. Já foi uma mudança de cultura. Agora, imagina de país também, né? Isso, obviamente, age também no nosso coração, mas a gente quer entender um pouquinho mais do Marcelo, do pastor. Cara, chegando aí... Quais os desafios? Quais os desafios, né? Porque, obviamente, não foi por uma questão financeira, isso também age no nosso coração, meu idade, não é uma questão financeira, é questão de propósito, de missão mesmo. Mas existe esse sonho americano que, por exemplo, tu é pastor... Tu cuida de várias ovelhas, várias pessoas. Essa galera está conseguindo viver esse sonho americano ou eles estão acordando no meio desse sonho? Olha, eu penso assim, os desafios, eles não estão relacionados ao território que você mora. Você pode morar até mesmo no seu país, falar a sua própria língua, ter, né, a sua vida na igreja, no GCs, e você vai ter os seus grandes desafios. O que eu vejo de diferente é que a expectativa, né? Qual é a expectativa que a pessoa chegou aqui, aquilo que ela alimentou no coração. A internet hoje ajuda muito. Hoje você tem tantas formas de conhecer o lugar que você vai, o estilo de vida, o que as pessoas comem, como elas vivem. Então isso já aproxima muito. Mas claro que chegando aqui, para aquelas pessoas que nunca saíram do Brasil, nunca viajaram para o exterior, tem uma forma de ser. Para outros que já são acostumados a viajar, ou já estiveram aqui, ele tem uma outra adaptação. Mas todos nós, quando aqui chegamos, somos imigrantes, temos o que fazer. Então vai ter os grandes desafios de língua, de cultura, de adaptar, né? Muitos, aquela mesma questão, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. O povo sai do Brasil, mas quer fazer aqui nos Estados Unidos do mesmo jeito que fazia no Brasil. E a coisa não vai funcionar de jeito nenhum. Não vai funcionar. É um exemplo bem fácil, assim, né? Quando tem o stop, né? O pare. Aí no Brasil nós vamos chegando, dirigindo perto, quando você olha no outro sentido, não vem vindo ninguém, você vai embora. Aqui você tem que parar os seus 3 segundos. Se você não parar, com certeza vai ter um carro de polícia atrás de você. Então é melhor você fazer certinho. Mas os brasileiros chegam aqui, não, isso aqui eu sei do meu jeito, estou acostumado, eu posso fazer. Aí começa, a vida vai truncando, multa, problemas, dificuldades. Então, sim, há uma adaptação, não pode ser negligenciada. Porém, eu vejo que os que estão chegando agora chegam mais informados e conseguem viver isso de uma outra maneira. Muito melhor do que anteriormente. Muito bom. Eu estava pensando aqui, agora estava falando sobre Orlando, morar fora, só que lá em Gramado, claro, não é outro país, mas, por exemplo, lá em Gramado, no sul, a gente tem muito assim... Na Serra Gaúcha, né? Na Serra Gaúcha. Tu botou o pé
na Faixa faixa de segurança, o carro tem que parar. Aí a gente sempre brinca assim, ó, se o carro não parar, isso aí é turista. Não, isso aí é turista, isso aí não sabe essa informação aqui. Tipo assim, a gente não pode ir lá na cidade, tu entrega panfleto na rua, é tudo muito. Se alguém faz, isso aí tá desinformado, é mais ou menos assim, né? Às vezes por isso que muitos países vão barrando as entradas, e é tão difícil entrar nos Estados Unidos, às vezes, né? Ou em outros países, que, por exemplo, não é que o pessoal não queira alguém de fora, um imigrante, mas às vezes vai... sei lá, tá tudo, acho que tão arrumadinho. Mas uma coisa interessante... o imigrante vai mudando a cultura, né? Vai. O imigrante vem para o país e ele quer mudar a cultura que já está estabelecida. Verdade. Esse é o problema. Então você tem que se adaptar, você tem que obedecer, você tem que entender as regras para viver de uma maneira melhor e a adaptação ser mais fácil. Verdade. A gente tem algumas notícias aqui, vou lançando na tela para a gente conversar, nós três aqui. A galera que está no Brasil mesmo e tu ir de fora. Ó, Estados Unidos bate recorde em emissão de green cards para trabalhadores, né? As oportunidades de trabalhar e estudar têm sido cada vez mais recorrentes, né? E os brasileiros estão buscando muito isso. Gente, agora para vocês dois, Tabata e o Charles que estão aqui, por que vocês acham que o brasileiro está fugindo do Brasil? O que vocês acham, assim, que passa, por exemplo, vocês vão conversar com a galera, tá conversando ali, porque os dois são líderes, né, de céus, conversam com bastante gente. O que vocês acham agora, né, 2022, pós-pandemia, a galera parece que quer fugir ou não quer? O que vocês estão tendo essa impressão? Eu acho que as pessoas, não é que elas querem fugir do Brasil, elas querem fugir dos seus problemas. Então, em vez de, às vezes, enfrentar o problema de cara para tentar resolver, elas criam uma imagem de uma vida como ela deveria ser e elas vão fugindo para os Estados Unidos buscando uma vida que elas sonhavam em ter, entendeu? E porque a vida é difícil, né? A vida tá difícil, a vida é difícil para todo mundo. No Brasil também não é fácil, mas também, se você olhar para muita gente nos Estados Unidos, não é fácil, né? A vida é difícil em qualquer lugar. Acho que pega um cara que é engenheiro aqui, vai lá para os Estados Unidos, não vai ser engenheiro muitas vezes, não sei que já esteja um vínculo empregatício com a empresa, mas o cara vai lá quebrar tijolo, vai lá montar casa, vai lá cortar grama, eu posso estar errado, Marcelo, ou é mais ou menos isso? Exatamente. A maioria não vai conseguir exercer o que fazia no Brasil. Então, essa é uma mudança de chave. A chavinha tem que mudar para ele entender que ele está deixando uma vida e vai recomeçar de outra maneira. Outros conseguem trabalhar na própria área. Eu tenho um amigo que, por esses dias, ele tinha aplicado, ele é médico, e em 1 ano e 6 meses ele conseguiu a liberação para trabalhar já no hospital. Então, ele já aplicou e já saiu. Então, o caso dele foi muito rápido e outros demoram. Então, as pessoas têm que entender isso. É uma nova realidade, é um novo país, mas é possível, né, também aplicando o visto certo, ele conseguir trabalhar na área dele. Tu tem conversado com os homens aí, Charles? A galera tem expressado esse desejo ou não? Homens e mulheres, né? O panorama tantos panoramas para a gente analisar. Isso que a Tabata falou, está muito envolvida a questão da criação também, de encarar os problemas, né? Fica mais fácil uma fuga para um outro país para poder, talvez, fugir ou para tentar galgar mesmo esse sonho, né, americano que é propagado, às vezes, nas redes sociais de maneira deturpada, porque o pastor Marcelo pode falar bem que não é fácil. Chega lá, uma terra distante de todos, é luta, é batalha. Tem uma amiga minha conhecida que ela trabalhou até de frentista lá em Boston, sabe? Sim. E é engenheira, inclusive. Então, são coisas, assim, bastante conflituosas para se imaginar. Mas eu penso também que é a questão do panorama do país também, né? A realidade do país converge para as pessoas buscarem novos caminhos, novas opções profissionais, até mesmo fugir, né? A área estética, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma procura muito grande, né, pelos profissionais. Assim, tem gente mudando nesse sentido. Então, eu acho que é uma questão mesmo que tem que se analisar sob diversos panoramas. Muito bom. Ari, tu mudaria? Nossa, eu dei um grito aqui, né? Levou um susto aqui. Levei um susto aqui, povo. Calma, coração. Eu mudaria. A Ari sempre falou assim, ó, Marcela vai dar risada agora. Ela disse, ela tem combinado com Deus.
Que ela diz assim, Deus, eu moraria onde for, Onde Deus, o Senhor com Giba e quiser. tal. Mas desde que eu leve o Precioso. O Precioso é o nosso Nosso Yorkshire. cachorro, gente. E pra Precioso não pode ficar para trás. Não pode ficar. A ponto de que eu já sei o que ele precisa se for para fora do Brasil, quais são as Ela vacinas, sabe tudo, porque a quarentena. o cachorro já tem o as vacinas passaporte. internacionais, né? Então já tá tudo certo. Gente, ó, vamos para mais perguntas aqui. O que ninguém... Aí eu acho que o Marcelo vai saber responder. O que ninguém fala sobre a realidade de morar fora do Brasil? Olha, o que eu tenho visto e vivido nesses 2 anos e meio que eu estou aqui é assim, a realidade ela pode ser dura no sentido de que trabalha-se muito, né? A oportunidade de trabalho é muito grande, as pessoas trabalham muitas horas seguidas, porém, qual é a diferença que eu vejo? Que apesar dela trabalhar muito, ela tem um estilo de vida e um padrão de vida muito diferente do que ela teria no Brasil. Você trabalha duro, então ninguém quer dizer isso. Às vezes, quando conversa com o parente, conversa com o amigo aí do Brasil, vai dizer assim, aqui é uma maravilha, aqui, no nosso caso em Orlando, né, tem a Disney, tem os parques, tem praias perto, começa a contar só as vantagens. Mas ele não conta, por exemplo, o quanto ele trabalha para poder ir na Disney, o quanto ele trabalha para poder ir para a praia, ter o seu dia livre, o seu dia off. Porém, isso acontece. Pessoas que às vezes no Brasil têm uma vida bem limitada, bem ali na régua, bem difícil, aqui ele alcança um outro nível de vida. As estradas são maravilhosas, as estruturas fantásticas, então é de verdade uma outra realidade. Porém, você vai pagar por isso, você vai ter que conquistar esse espaço e viver, né, essa nova dimensão de uma maneira bem sensata e coesa. Aí entra a fé. Se a pessoa serve a Deus, anda com Deus, confia em Deus e veio sobre a orientação do Senhor, a luta pode existir, mas ela vai vencer os desafios porque Cristo está com ela e ela realmente terá condições de viver os melhores dias da vida dela. Eu penso assim e vejo isso aqui. É muito bom, porque aí é viver dentro de um propósito. Se eu estou no Brasil, que nem vocês estão no Brasil, né? Então, a gente está no Brasil, então é porque existe um propósito de estarmos aqui, né? O pastor Marcelo está lá em Orlando, existe um propósito de estar lá. E aí vai da questão de nós estarmos alinhados o nosso coração ao coração de Deus para tentar entender. Hoje eu conversei com a Ari, hoje a gente estava conversando sobre isso, e eu disse para ela, amor, eu não quero forçar a porta, eu quero que Deus abra a porta. Né? Então, a gente entender isso, independente de onde nós estamos, estarmos no centro da vontade de Deus. Qual é o melhor lugar para estarmos? No centro da vontade de Deus. Né? O pastor estava falando da Disney, a gente tem Parque Guanabara aqui. Está falando da Disney, um lugar bonito. A gente tem a Pampulha aqui, meu amigo. A gente tem Lagoa da Pampulha. O que é a Disney, né? O que é a Disney? A gente tem a Pampulha aqui. Mas sabe tem jacaré na Pampulha. Tem capivara. Mas eu acho de graça ainda. É uma coisa interessante, né, Giba, que enquanto a gente não tem direcionamento de Deus, mas é interessante que a gente também faça o que é a nossa parte, né? Por exemplo, nem o Giba falou, né? Hoje mesmo a gente estava conversando. Não vamos forçar a porta em nenhum momento. Se Deus tem isso para nós, Deus vai direcionar. Qual é a nossa parte nisso tudo? É fazer o que cabe a nós. Passaporte, se é o desejo de morar no exterior, se tem especificamente uma nação, é tirar o visto para aquela nação, se preparar. Agora, qual vai ser o tempo, qual vai ser o momento, aí o Senhor vai trazer direção. Né? Porque a gente conversa às vezes com as pessoas, eu quero morar fora. Ah, mas tu já fez passaporte? Não. Ah, eu tenho um chamado de ir para os Estados Unidos. Meu irmão, tu já fez o passaporte e já encaminhou os papéis para o visto? Não. Não. De que forma tu quer morar lá? Tu quer ser trasladado? Que o anjo traga o passaporte para ti. Eu não entendo isso, gente. Ô, Giba, vendo a Ari falar, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu tenho um amigo que há muito tempo eu não encontro, mas todas as vezes que a gente fazia uma viagem missionária, conhecíamos uma outra nação, levávamos a palavra do Senhor, quando nós voltávamos, mas eu tenho um desejo tão grande de ir com você, eu gostaria muito, como é que você faz? Aí eu disse, olha, você vai orar, você vai crer, você vai confiar que Deus tem esse propósito para você e Ele vai te levar. Agora, a sua parte, você tem passaporte? Não.
Você já tentou ouvir isso? Não. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas você não vai sair daqui, porque não tem como você sair daqui. Ele, não profetiza não, não profetiza não, eu não profetizo não, eu não estou profetizando. Eu estou só dizendo que você precisa dar os passos. É isso que a Ali falou. A fé, ela te faz crer naquilo que Deus deixou estabelecido, mas a ousadia é a ação da fé. Então eu vou dando passos e Deus vai confirmando, Deus vai abrindo as portas e nós não precisamos arrombar. E a fé vai te levar para o centro da vontade de Deus, não vai te levar não vai te deixar à margem, nem nas beiradas, muito pelo contrário, vai te colocar exatamente no centro, para você e eu e nós experimentarmos a boa, perfeita vontade do Senhor e a agradável vontade dele. Então eu falo para as pessoas, foi a vontade de Deus ou foi a sua alma? Você está pagando um preço porque você desejou e não consultou Deus? Como que é o seu propósito? Então, temos que dar passos por reconhecer que a fé vai abrir essas portas, não é? Eu posso Muito comentar bom. uma coisa também? A gente tem 1 minutinho para encerrar, aí mas pode falar rapidinho. Não, é porque a gente precisa acabar com essa síndrome de Jonas na nossa vida, de querer fugir da vontade de Deus. Muito Então, bom. uma coisa para a gente diferenciar o desejo da vontade de Deus é sempre a gente colocar diante de Deus a situação, Verdade. pedir a Deus assim, Deus, coloca no meu coração aquilo que está no seu coração para o que o Senhor quer para a minha vida. Se o Senhor não quer que eu vá para o exterior, não deixa eu nem ter desejo de morar no exterior. Igual hoje eu não tenho desejo de morar no exterior. Sim. E está tudo bem, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Se um dia isso mudar, eu sei que vai ser também da vontade de Deus. Então, a gente não ter essa síndrome de Jonas na nossa vida. Boa, Muito bom. Tabita. Pastor Marcelo, muito obrigado por participar com a gente. Deus abençoe. Tu tem sido uma bênção em Orlando e no Brasil todo também, né? Inspirado. O Hope vai participar agora na Rede Supra aqui, o culto. Deus abençoe muito. Um prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu, muito obrigado, espero voltar outras vezes e também aguardando vocês aqui, vindo nos Vamos. visitar, né? Estamos aguardando aqui. A gente chega de mala e cuia aí. Não exagera, não exagera. Deus abençoe, Charles. Muito obrigado por participar com a gente. Obrigado a eu, porque foi uma felicidade muito grande poder falar de um assunto tão recorrente, né? Então, assim, que edifica ao ponto da gente entender que sempre a vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. Glória a Deus. E Tabita, muito obrigado por estar com a gente aí. Foi uma benção, viu? Uma benção, Amém. gente. E o programa Na Nuvem acabou. Mas a gente se vê no nosso próximo programa. Gente, Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.